Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de reações de alcinos, dos alcinos. Né? Na aula passada falamos sobre os alcinos, como fármacos, a sua nomenclatura, sua estrutura, propriedades físicas e exercícios propostos. Vamos revisar. Então, os alcinos aí são encontrados na natureza, de ocorrência natural é a captivina e o tireol, tá? Além disso, a enidina, que são anéis de 9 a 10 membros, que têm duas triplas separadas por uma dupla ligação. Também tem ação de fármaco. Alguns fármacos que tem no mercado aí, analgésico, antihipertensivo, componente contraceptivo oral, tá? Então, seus nomes comerciais e as marcas registradas. Aqui, então, a gente vê aqui um alcino terminal, onde a tripla fica no final da cadeia, ou no início, se assim quiser, e o alcino interno. Então, um alcino terminal e 3 hexino é o alcino interno. Na nomenclatura, né, número de carbonos, IN e O, que é hidrocarboneto. E tem a nomenclatura usual, onde ele é tratado como acetileno, então é o alcino mais simples, né? E os grupos são tratados como os substituintes, né? Então aqui etilacetileno, etilmetilcetileno e assim por diante. Sempre lembrando que a cadeia, sendo hidrocarboneto, é a maior cadeia que contém a dupla ligação. Além disso, nós vimos também, quando for indiferente para o endereço da tripla, aí a gente tem que se preocupar com o endereço dos grupos substituintes. Tá? Então, esse é o carbono 1, não esse. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui, mesma coisa também, né? Da mesma ideia, a prioridade a menor numeração é para a tripla. Tá? E quando tiver um grupo de maior prioridade, por exemplo, o hidroxila, aí a menor numeração é para esse grupo. Aí a tripla vai receber o endereço que der, tá? E não necessariamente ter prioridade no endereço. Lembrando que se tiver o acetileno estiver ligado a um carbono sp3, então a gente tem um grupo propagila, assim como nos alcenos o grupo alila. Exercícios propostos, tá? Outro exercício também, do nome para a estrutura, da estrutura para o nome. Quanto à estrutura, né, a gente vai ter o quê? A ligação simples e duas ligações πs, tá? E um ângulo de 180 graus entre os ligantes. Em termos de propriedade física, é bem parecido ao cano, ao seno. Ao sino é bem parecido, baixo ponto de fusão e ebulição, tá? Aumenta o número de carbonos também, aumenta o ponto de fusão e ebulição. Em termos de solubilidade, solubiliza melhor em solventes apolares ou de baixa polaridade, a densidade é menor que a água. Aqui então a tabela demonstrando isto. Temos o ponto de ebulição, exercícios propostos e fechamos aqui. Nesta aula vamos falar como os alcinos reagem, e aí tenha em mente a reação dos alcinos está muito ligada à reação dos alcenos. Claro que tem diferenciação, mas há uma certa ligação, tanto que em algumas situações a gente não vai falar nem no mecanismo, porque é o mecanismo dos alcenos. Adição de água em alcinos e exercícios propostos. Então, como os alcinos reagem? A gente tem aqui um alcino reagindo com um cloreto de hidrogênio, um ácido clorídrico. Tá? Então, aqui temos o nucleófilo, maior densidade eletrônica, e o nosso eletrófilo vai estar no hidrogênio aqui, por causa da diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio. Então, o nucleófilo reage com o eletrófilo, o par de elétrons sai com o cloro, que é o mais negativo, ele passa a ser um cloreto, forma um carbocátion vinílico secundário. Tá? E aí, então, na segunda etapa, o nucleófilo reage com o eletrófilo. Então, ali, tá? O cloro reage, o cloreto reage com o carbocátion vinílico, e aí, então, nós temos a inserção do cloro. Tá? E aí, havendo um excesso, né, de HCl, ocorre uma segunda adição, e aí, nesse caso, a gente vai ter aqui um dicloreto geminal. Tá? Aqui seria a mesma coisa, né? Então,
adicionaria o... E aí, aqui não fez diferença, mas aqui já vai fazer diferença. Tá? Markovnikov adiciona aqui o hidrogênio, né, pela regra de Markovnikov, então forma um carbocátion aqui, onde o cloro vai estar ligado. Por isso que temos um dicloreto geminal. Ou seja, geminal é a ideia de gêmeos, ou seja, os cloros estão no mesmo carbono e não em carbonos diferentes. Tá? Em termos de reação em relação aos alcenos, tá? Os alcinos são um pouco mais, vamos dizer assim, menos estáveis que o alceno, então eles têm uma energia livre maior, e o seu estado de transição é menos estável ainda, então ele tem uma energia livre maior ainda. Tá? E por quê? Aí, então, a gente lembra de Hammond. Como é que eu entendo o estado de transição? Eu entendo o estado de transição pelo grupo que tem energia parecida. Então, aqui, ó, cátion vinílico, tá, para um alcino e o cátion alquílico para um alceno. E no caso do cátion vinílico, ele é bastante mais instável em relação ao cátion alquílico. Então, o seu estado de transição também é instável. Então, ele é menos reativo, ele está mais energia para a reação ocorrer. Tá bom? Então, ele, nesse sentido, ele é menos reativo. Então, aqui, ó, agora, pensando em cátions alquílicos, tá, e vinílicos, então a gente vai ter aqui, ó, o terciário, o carbocátio terciário, o carbocátio secundário, tá, o carbocátio secundário vinílico e o carbocátio primário. Tá? Então, nesse caso aqui, e aí o carbocátio vinílico, o carbocátio vinílico primário e o cátion, o carbocátio metilo, que é o menos estável. Então, aqui é interessante, ó, o cátion vinílico secundário tem uma estabilidade aproximada ao cátion primário. Aí eu já vou chamando a atenção para vocês, que eu já disse para vocês no nosso estudo, que o carbocátio primário ele é muito instável. Então, ele tende a se formar bem mais devagar e ele tende, normalmente, quando pode formar um carbocátio primário, não se forma. E aí, mas o cátion vinílico secundário, ele, por essa tabela, ele é aproximadamente, tá? Então a gente vai ver que não é bem aproximadamente, é um pouquinho mais estável. Então, ó, na presença de um mol equivalente de HBr, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter, tá, a partir de um butino, pode ocorrer adição, segundo Markovnikov, né? E aí forma esse cátion ou carbocátion, tá, vinílico secundário. E se a adição ocorrer no carbono menos hidrogenado, vai formar o cátion vinílico primário, que é tão instável quanto um cátion metilo, que é muito instável. Tá? Então, obviamente, esse aqui não vai se formar. Vai formar esse aqui. E aí, então, o bromo reage e igualar. Nós temos ali, tá, esse 2-bromo-buteno, que é um alceno halo substituído. Tá? Se houver excesso, ou seja, mais que 2 mols de HBr, então, a partir do 2-bromo-buteno, que é o produto anterior, então mais 1 mol de HBr, tá? Aí, então, nós vamos ter a mesma coisa, ó. Vai ocorrer adição do carbono mais hidrogenado, né, regra de Markovnikov, forma um carbocátio aqui, e o bromo reage aqui, tá, como um nucleófilo, e aí então nós temos esse diprometo geminal, tá, o dialeto geminal, dos dois de bromo butano. Aqui o interessante, inclusive, primeiro, que o carbocátio primário não vai se formar, é muito lento a se formar, tá? Independente de como a gente pode avaliar. Mas aqui, ó, quando forma esse carbocátio secundário, além disso, ele tem ele é muito mais estável que o carbocátio secundário. Por quê? Porque é possível haver uma deslocalização de elétrons, tá? Então ele tem um conforto aqui, ó. Então ele é muito mais estável. Nós vamos estar estudando essa parte de deslocalização de elétrons em detalhes, mas já vou adiantando aqui, ó, o fato dele ter, tá, essa possibilidade do par de elétrons ele se deslocalizar em direção à carga positiva, formando essa estrutura aqui, ó, o bromo C dupla bromo, tá, mesmo que o bromo fique com carga positiva, faz com que ele seja muito mais estável do que
quando você olha essa estrutura isoladamente. Tá? O cátion vinílico secundário é quase tão estável quanto um cátion primário. Porém, até eu colocaria aqui como porém, mas portanto, um complexo pi deve ser o verdadeiro intermediário. Na verdade, se ele se forma, ele é mais estável, tá, que o cátion primário. Então, a possibilidade de que, na verdade, né, pode ser que alguns alcinos não passem pelo cátion vinílico secundário, mas sim por esse complexo pi. Aí, se você olhar aqui, a tripla ligação está se rompendo, o hidrogênio aparentemente está fazendo 3 ligações, mas como é tracejado, então considera que é um terço, que daí somando vai dar uma ligação completa. Então esse é o chamado de complexo pi, tá? Que é muito mais estável. E então, muitas das reações de adição de alcínios são estereosseletivas. Por quê? E aí o que explica essa estereosseletividade? Porque se for por um carbocátion, não vai haver estereosseletividade. Então supõe-se que seja esse complexo pi, mas não todas. Então algumas talvez não passem pelo complexo pi. Tá? Então nesse caso aqui, 2-butino, se reagir com HCl, tá? Se passasse por um carbocátion, formaria, tá, tanto o Z quanto o E como produto. Mas não. Tá? Então, nesse caso aqui, só o Z2-cloro-2-buteno que forma, indicando que passa por um estado de transição e por um intermediário diferente de um carbocátion vinílico. A adição de alcinos internos, né, pode formar 2 dialetos germinais, se eles forem assimétricos. Tá? Então, nesse caso, devido à adição do próprio, poderia ocorrer de igual facilidade em 2 carbonos sp. Então, aqui, esse é o alcino interno. Como é que eu sei que ele é assimétrico? É simples, passa uma linha aqui, passa aqui, a gente chama isso de plano de simetria, vou colocar um plano de simetria, mas vamos dividir, como quem passa uma faca para cortar aqui, cortar no meio essa tripla, vai sobrar 2 carbonos, vai sobrar 2 carbonos para cá e 3 carbonos para cá. Tá? Ou se você separar só o grupo acetila, vai sobrar 1 carbono para cá e 2 carbonos para cá. De qualquer jeito, ele é assimétrico. Teria que sobrar o mesmo número de carbonos de cada lado para ser simétrico. Nesse caso aqui, então, Markov e Nikoff nos ajudam. Não nos ajuda, né? Porque não tem hidrogênio no carbono. Então, o hidrogênio pode se adicionar tanto em um quanto no outro, da mesma forma. Tá? Então, vai ocorrer a adição, forma um carbocátion aqui, ou a adição do hidrogênio aqui, forma um carbocátion aqui. De igual forma. Então, o 2-pentino, tá, usando o excesso de HCl, vai nos levar a 2 dicloretos vicinais, o 2,2 de cloropentano e o 3,3 de cloropentano. Tá? Então, com igual probabilidade, provavelmente 50% de cada um. Bom? Agora aqui não. Se eu dividir no meio, sobra 3 carbonos para um lado e 3 carbonos para o outro. Se eu simplesmente separar o grupo, o acetilênio, né, vai ficar 2 carbonos para cá, 2 carbonos para lá. Ou seja, esse é simétrico. Então, a adição do hidrogênio aqui vai formar um carbocátion vinílico secundário no carbono 3. A adição do hidrogênio aqui vai formar um carbocátion vinílico também no carbono 3, porque daí esse aqui passa a ser o carbono 1. Ou seja, então, ele vai formar o mesmo carbocátion, vai formar somente um produto a partir do 3-hexino. Então, usando o excesso, vai formar só o 3,3 de bromo hexano. Tá? Então, quando o alcino for assimétrico, pode formar 2 dialetos vicinais diferentes. E também a gente viu ali que pode haver, se a gente utilizasse com o alcino, usasse HBr com peróxido, ocorreria uma adição anti-Markov-Nikoff. E aqui é a mesma coisa. Então, na adição anti-Markov-Nikoff, o hidrogênio se adiciona no carbono, tá? no carbono menos hidrogenado, e o bromo no carbono mais hidrogenado, porque ele é o eletrófilo. Então, a gente vai ter essa adição de Markov-Nikoff, forma 1 bromo-buteno e não 2 bromo-buteno. Tá? E aí, então, basicamente, o que é? O peróxido sofre uma quebra homolítica,
gera um radical. Esse radical captura o hidrogênio, tá? E deixa um elétron para trás ali para o bromo, e aí o bromo está na forma radicalar. Esse bromo radical vai capturar, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, porque ele é o eletrófilo. Então, aquela regra que o eletrófilo ele se liga ao carbono mais hidrogenado, ela não é quebrada, tá? E aí, então, um elétron da π forma um par de elétrons ligantes e o outro elétron forma um radical alquílico, tá? Ou radical vinílico, na verdade, né? E esse radical captura de uma outra molécula de HBr, formando finalmente o nosso produto, tá? Então, aqui está mostrando duas etapas, tá? Dessa reação radicalar. Tem a etapa de terminação também, que é a reação entre os radicais, tá? Agora vamos falar então de reação com cloro e bromo, né? Como nos alcínios. Então, nesse caso aqui, então, a gente lembra, se você lembrar, o cloro reagia com o alceno, formava o íon cloruro, liberava o cloreto, e o cloreto reagia e abria esse ciclo, formando um dicloreto vicinal, dibrometo vicinal, dialeto vicinal. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Ó, no primeiro momento vai formar um dicloreto vicinal, porém em torno da dupla, e um segundo, um excesso de halogênio, vai formar um tetra, tá? Um tetracloreto, né? Tetracloro. Tá? E nesse caso aqui, o solvente tem que ser o diclorometano, senão teria um segundo nucleófilo, aí formaria, tá? Um composto diferente. Com bromo, a mesma coisa, o dibrometo vicinal, e aí depois ele fica o tetrabromo, tá? Tetrabromado. Tem o produto magnetário das seguintes reações, então tem aqui as várias possibilidades. Então chega nos produtos. Adição de água em alcínios. Quando adicionava água em alcenos, tá? Nesse caso, o ácido sulfúrico é importante, porque ele reage com a água formando hidrônio, e aí o hidrônio é que vai fornecer o eletrófilo para o nosso nucleófilo aqui, tá? Mas é uma forma de gerar álcool, tá? Seguindo a regra de Markov-Nikov. O alcino é a mesma coisa, pode reagir com água e ácido sulfúrico, então 2-butino, e aí forma um enol. O que é um enol? Enol é quando tem uma hidroxila ligado a um carbono sp2, ou seja, um carbono que está fazendo dupla ligação. Então, enol, en, dupla, ol de álcool. Enol. Tá? E aí, nesse caso, esse enol, ele tende a ocorrer, tá? Ele tende a haver um deslocamento de equilíbrio e levar a uma cetona. Tá? A uma cetona. Isso a gente chama de tautomerização. Nesse caso, é uma tautomerização ceto-enólica. Ou enol-ceto. Né? Nesse caso, foi de um enol. E o equilíbrio ele é deslocado para a cetona. Então, isso a gente considera que essa reação forma cetona, por conta do equilíbrio estar deslocado para a cetona. Tá? Aqui, então, um alcínio interno, tá? Dissimétrico, vai gerar uma cetona somente, tá? Porque gera somente um enol. Já um alcínio assimétrico pode gerar 2 enóis e, consequentemente, 2 cetonas diferentes. Podemos usar o mercúrio, tá? o cátion mercúrio 2, para aumentar a velocidade em alcínios terminais, por quanto eles são menos reativos. Então, precisa do mercúrio 2, então, na forma de sulfato de mercúrio 2. Então, o alcínio terminal ele não vai só com água e ácido sulfúrico. E nesse caso, então, forma um enol, e esse enol tautomeriza para uma cetona. O mecanismo é parecido com o mecanismo da bromação ou cloração, né? Aí, então, a gente tem o mercúrio funcionando como eletrófilo, mas também disponibilizando um par de elétrons, formando um ciclo, um hetero, tá? Ciclo, tá? E aí a água entra
tá? Como o nucleófilo abre o anel, e aí então esse álcool protonado é desprotonado por uma base fraca como a água, e aí forma o enol mercúrico. Esse enol mercúrico também tautomeriza, tá? Para uma cetona mercúrica. Só que esse mercúrio não é interessante. E aí então o que acontece? O hidroxônio, a reação é meio ácida, né? Ele vai ser capturado o hidrogênio dele pela ligação π da carbonila, tá? E aí, então poderia ser também pelo par de elétrons não ligantes, no final das contas está na mesma. Mas com isso também ocorre a quebra da ligação carbono-mercúrio, restabelecendo a dupla ligação. E aí então, nesse caso a gente tem um enol que tautomeriza para uma cetona. Somente cetona. Determine os alquínios mais adequados para sintetizar a cetona. Nossa referência bibliográfica, Paula Bruce, volume 1. No 1, Paranthus lupin. Obrigado pela atenção em sudanês. Solid you, glória.